Olá, meu nome é Costanza Bariani e juntamente com a Laura Greg vamos gravar mais uma videoaula para o PET Agro. No vídeo de hoje resolveremos o último e quarto exercício da disciplina de Desenvolvimento Agroindustrial e Política Agrícola. O trabalho é sobre comércio exterior e determinará o destino ou origem da exportação ou importação. Vamos ao enunciado. Se superavitário, indiquem os 3 principais países de destino das exportações do setor analisado, com base na média do período. Se deficitário, apontem os 3 principais países de origem das importações. Façam isto com base na tabela 4. Complementem a análise com a construção de um gráfico de linha com a participação percentual dos 3 países e dos demais. Bom, então, neste caso, usaremos o setor lácteos, que é o do nosso próprio trabalho, do ano de 2007 a 2013. E nosso setor ele é deficitário, ou seja, a quantidade de importação ele é maior do que a quantidade de exportação. E preencheremos o restante da tabela. Para isso, devemos entrar no AgroStat. Basta clicar nesse ícone e teremos a página que sempre caímos, que é a de exportação e importação. O que vai mudar desse exercício para os demais é que não utilizaremos o bloco país por produto, e sim o produto por bloco país. Aqui, selecionamos o nosso setor, que é o lácteos, e basta selecionar o primeiro nível. Todos os países, importação, no nosso caso, pois ele é deficitário, agronegócio e todos os anos do nosso período. Abrimos a primeira linha, a segunda, até não ter mais. Aqui encontraremos todos os países de origem das nossas importações. Agora, devemos analisar quais são os 3 países que mais exportam para o Brasil, ou seja, qual é os 3 países de origem das nossas importações. No nosso caso, é a Argentina, com cerca de 1,5 bilhão de dólares, o Uruguai e a França. E em alguns anos, pode ser que o último país, no nosso caso foi a França, ele seja um pouco menor em alguns anos que outros. Mas no total, ou seja, na média, como diz no enunciado, a França é o terceiro país que mais exportou para nós nos 7 anos em questão. Para facilitar a transferência dos dados para uma tabela, nós selecionamos da seguinte forma. Ao invés de selecionar todos os países, colocamos os 3 países em questão, Argentina, França e Uruguai. Aqui não é necessário abrir, porém é necessário abrir a importação, deixando aqui com um sinalzinho de menos e mostrando todos os anos. Nós vamos fazer a transferência dos valores e não do volume. Então, basta transferir somente esses dados de todos os anos. Para isso, utilizamos uma tabela no Excel. Dispusemos assim, ó. Colocamos em coluna todos os anos e em linha os países. Argentina, Uruguai e França na ordem de maior preço importado. Então, ó, como podemos ver, aqui temos 91 milhões, na nossa tabela 91 milhões. A gente vai fazer todo o preenchimento desta tabela para Argentina, Uruguai e França. Bom, depois de preenchida toda a tabela com os valores de cada ano e de cada país, teremos que preencher o total. Para isso, voltamos ao site e, ao invés de selecionar os 3 países, selecionamos apenas todos os países.
Ao invés de abrir, que nos dá a opção de todos os países, nós fechamos aqui. E teremos o total importado pelo Brasil todos os anos. Transferiremos estes valores para a nossa tabela também. Assim, vamos ter o valor dos demais países. Para fazer isso, utilizaremos a seguinte fórmula: igual, selecionaremos o total do ano de 2007, menos a Argentina, menos o Uruguai, menos a França. Assim, obteremos o total dos demais países. Faremos o mesmo procedimento para os demais anos. Assim, já teremos metade da nossa tabela preenchida. Esses valores, eles são referentes aos milhões de dólares que é pedido na tabela. Aqui, faremos algo similar à tabela de cima. A coluna e as linhas serão exatamente iguais. Porém, vamos fazer o valor percentual agora. Para isso, utilizaremos a seguinte fórmula: igual este valor dividido pelo total. É necessário colocar parênteses multiplicado por 100, tendo então o percentual de todos os anos. O mesmo será feito para o Uruguai, a França e os demais países. Não é necessário fazer o total desta vez. Para a França, faz a mesma coisa. Assim para os demais países. Para fazer o preenchimento automático, basta vir neste quadradinho e deslizar para as demais linhas. Assim, esses são os percentuais, tanto do primeiro país, tanto do segundo país, quanto do terceiro país e dos demais países. E esses são os valores em milhões do primeiro país, do segundo país, do terceiro país e dos demais países. O valor total, ele não vai ser colocado na tabela. Como parte do exercício, o professor pede para fazer a construção de um gráfico de linhas. Para isso, é necessário clicar em inserir, gráfico de linhas, selecionar dados, adicionar série. Bom, como nós vamos começar com o percentual da Argentina, colocamos o nome da série Argentina e selecionamos todos os dados percentuais. Adicionar Uruguai e fazemos a mesma coisa com os valores do Uruguai. Selecionamos. Mesma coisa com os valores da França. E o mesmo para os valores dos demais países.
Aqui é o rótulo do eixo horizontal, ou seja, do eixo X. É necessário selecionar os anos em questão. E assim vamos obter os nossos dados. Para deixar o gráfico um pouco mais desenvolvido, colocamos o título dos eixos, título do gráfico e legendas. Então, como vocês podem ver, o título do gráfico, no nosso caso, é Origem das importações. O título dos eixos são os anos do período. E aqui é o percentual exigido pelo professor. Dessa forma, é possível analisar as variações que ocorreram nas importações de cada país e durante os anos. Bom, como vocês podem ver, da mesma forma que estava no Excel, nós colocamos os valores aqui. Então, 91 milhões, 20 milhões. No Excel também, 91 milhões, 20 milhões. A gente só transferiu os valores para o Word. Transferimos também o percentual, tanto do primeiro país, do Uruguai, da França e dos demais países. Tá vendo? O total que eu tinha mencionado não se encaixa nessa tabela, ele é apenas para fazer o percentual depois, e a diferença entre os países selecionados, que são esses 3, e os demais países. O gráfico de linhas ficou nesta disposição, no caso do nosso setor, tá vendo? Os valores, eles batem aqui. Bom, esperemos que possamos ajudar vocês de alguma forma, e muito obrigada pela atenção.